Oi, Adriano, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Como está? Nosso amigo Eduardo já entrou. Vou esperar mais um pouquinho, já vou te chamar, Eduardo. Então, hoje a gente vai falar sobre o ODS 17. Nós vamos falar sobre parcerias e meios de implementação e também vamos conversar um pouquinho com o Eduardo, que vai nos contar um pouquinho sobre o Moeda Verde, o aplicativo Moeda Verde. Muito aprendizado e com certeza aí depois todo mundo vai poder baixar o aplicativo e contribuir com esse movimento. Oi, Eduardo, Oi, tudo Isabel, tudo bem? bem? Tudo certo, e Tudo, você? tudo bem também. Coisa boa poder Ai, que conversar bom. contigo assim, né? Ah, eu digo mesmo, né, Eduardo? Faz um tempinho que a gente não se vê, então acho que é bem Faz um importante. Eu tempo. acho que eu conheço teu trabalho, né? Queria dar os parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua dedicação, pelo teu empenho nessa busca aí de fazer esse aplicativo Moeda Verde crescer cada vez mais e as pessoas participarem nesse movimento. Já tem bastante gente entrando, a Silvia, Elisângela, o Adriano. Vamos mandar aí coraçãozinho pro Eduardo, pro Moeda Verde, pro ODS 17 e também vamos encaminhar aí nessa setinha para o pessoal vir participar com nós dessa live. E quem tiver alguma pergunta também depois pode fazer nessa caixinha que tem o ponto de interrogação. Então, antes do Eduardo se apresentar e falar um pouquinho dele, eu vou falar então desse movimento do ODS que acontece em todo o mundo e no Brasil e aqui em Santa Catarina. Em Chapecó a gente tem o movimento e a Edneia, que é a nossa coordenadora, o Eduardo faz parte, muitas instituições aqui de Chapecó, pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições que participam desse movimento, e o principal objetivo é a gente estar, então, trabalhando essa questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que com certeza vão fazer a diferença quando a gente pegar junto, cada um de nós. E o Eduardo hoje vai falar um pouquinho para nós do ODS 17 e do aplicativo Moeda Verde. Então, Eduardo, para as pessoas conhecer um pouquinho mais, interagir com nós, eu vou pedir para te se apresentar, falar um pouquinho quem é o Eduardo, sua trajetória profissional, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre o ODS e o Moeda Verde. Ah, legal, pessoal. Isabel, então primeiro agradecer o convite, né, de poder participar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco dessa história e falar sobre o ODS, que é um assunto tão importante, né? A gente, como participante lá do comitê, sabe que é importante disseminar esse tipo de informação. Então, agradecer o convite, a oportunidade de poder estar aí compartilhando isso, né? Então, pessoal, quem não me conhece ainda, eu me chamo Eduardo. Eu sou fundador do aplicativo Moeda Verde aqui na cidade de Chapecó. Uhum. E, né, além de ser fundador do aplicativo, eu já trabalhei na área de sustentabilidade por um bom tempo, fiz pesquisa nessa área, pesquisa do meu TCC foi entendendo esse universo de sustentabilidade com empresas, com instituições. Então, é uma área assim, que eu já vinha me envolvendo há um tempo e aí tive Sim. essa oportunidade de estar mais de um ano agora trabalhando com esse projeto, né, chamado aplicativo Moeda Verde. Legal, Eduardo, então. Então é uma coisa assim que você já gostava, você já tinha trabalhado, feito um projeto, já estava trabalhando na pesquisa e gosta muito da causa também. A gente te conhece, sabe o quanto você batalhou para chegar hoje nesse reconhecimento desse aplicativo e que está fazendo toda a diferença. A Manu acabou de entrar, a Manu hoje também fez uma live muito bacana. Ela tem aí uma semanada nessa semana, hoje, amanhã e sexta-feira. A Marisa, muita gente está entrando. Tenho algum problema de áudio? Alguém mais tá tendo problema de áudio? Estão ouvindo bem o Eduardo? Estão me ouvindo bem? Vão respondendo aí, então. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, Eduardo, antes da gente falar do aplicativo, vamos falar um pouquinho do ODS 17, né? Um ODS muito importante. Ele tem, assim,
uma importância na Agenda 2030. Tu poderia falar um pouquinho para nós o que é esse ODS, quais são a importância dele nessa Agenda 2030? Legal. O ODS 17, né, é o ODS assim, para fortalecer meios e parcerias, né? E assim, ele é o ODS, o último ODS da lista, justamente, eu acredito, pelo menos, né, porque ele é um facilitador para que todos os outros ODS aconteçam, né? Ele é uma chave assim que pode fortalecer e contribuir com todos os outros ODS, né? E o propósito dele é justamente incentivar parcerias para implementar esses outros ODS, né? Essas parcerias, quando ele Uhum, fala, é muito ligado a parcerias de comunidade, com empresas, com o setor privado, com o setor público, com políticas públicas. Então, é uma parceria entre todos os setores hoje para implementar, né, os 17 objetivos, para que a gente tenha aí um mundo mais sustentável, né, nas próximas gerações. Então, eu acredito assim que é um ODS facilitador para todos os outros, né? uhum. Muito legal. Eu acho que isso que tu está trazendo é bem importante, Eduardo, porque ele é o último, né? E eu acho que isso que tu está trazendo dessas parcerias, desse compartilhar, desse cooperar entre todas as esferas da sociedade é muito importante, porque para a gente atingir todos os demais objetivos, a gente precisa pegar junto. E esse objetivo, ele tem essas metas, né, que é fazer com que todas as pessoas venham junto para fazer, então, o cumprimento dessas metas dentro da Agenda 2030. A gente tem aí 10 anos, Eduardo, e assim, é muito desafio. E a gente agora está passando por essa questão do isolamento social e a gente está percebendo, assim, que nós vamos ter que correr contra o tempo para poder, pelo menos, estar daqui 10 anos um pouco melhores do que a gente está hoje. Então, é muito importante o ODS 17. Eu acho que, digamos assim, ele vem justamente para fechar, né, Eduardo? Eu vejo ele muito assim como isso, assim, para fechar e para fazer o negócio acontecer, porque sem parceria, sem estar todo mundo junto e envolvido nisso, a coisa não vai acontecer, né? Como a gente falou aí, É são só verdade. mais 10 anos e o tempo está passando, né? É verdade. Aham. Então, dentro desse objetivo, assim, ele tem bastante metas, né? Se você vai ver, ele tem muitas metas a serem atingidas. Qual, assim, que tu acha que é a meta mais desafiadora, que você, assim, dentro daquilo que a gente estuda, esses ODS, dentro do comitê, a gente procura se inteirar, e eu acho que nós que estamos nesse movimento, a gente procura identificar algumas metas até desafiadoras. E para ti, dentro do ODS 17, na visão do Eduardo, qual que é o maior desafio? Legal, é. O ODS 17 ele já é desafiador por si só, né? Porque ele vem e coloca para nós assim, olha, agora todo mundo vai ter que se unir, todos os países, todos os governos, todas as comunidades, todas as culturas que a gente tem no nosso planeta, é uma diversidade muito grande. Então ele já é um desafio por si só, né? E aí quando ele coloca lá, ele vai colocando as metas, ele separa tudo aquilo ali em áreas específicas, né? E eu acredito que assim, o mais difícil de talvez a gente colocar em prática, de alcançar, seja quando ele fala na área de comércio, né? Então ele busca a gente ter um sistema multilateral de comércio universal. E então facilitar com políticas públicas para que não tenha distinção, para que a gente não tenha bloqueios nesse comércio internacional. E eu acho que isso vai ser um desafio, porque depende muito de políticas públicas, depende muito de negociação entre países, né? E aí a gente tem muito ainda para avançar nessa área, a gente tem muito para conseguir colocar isso em prática. Eu acho que vai ser um desafio bem grande, assim. Uhum. E quando tu traz isso, é o processo do entendimento e do ceder também, né, Eduardo? Porque as pessoas, dentro dessa fala que tu está trazendo, as pessoas, os governos, enfim, as empresas, elas não podem olhar o mundinho delas.
Eu acho que é isso que tu quis dizer, tem que olhar o todo e o bem comum de todos. Eu acho que é isso que você quis reforçar e é essa a importância também que eu acho nesse ODS e que eu acho assim a mais desafiadora, porque aí a pessoa tem uma visão do mundo que a cerca, não do mundinho dela. É isso, né? Exatamente, é. Quando a gente pensa assim, tem tantas diferenças, e isso aqui são metas globais, né? Então, o que me preocupa às Sim. vezes são isso, assim, a gente tem culturas diferentes e a gente vai ter que aprender a ver o outro e respeitar o outro com as suas diferenças, né? E aí depende Aham. de cada um de nós aí uma evolução pessoal também, né? Sim, é respeitar, né, Eduardo, a individualidade e a singularidade Individualidade. de cada organização, de cada pessoa. E aí a gente está Uhum. num universo aí de milhões de pessoas e como fazer isso? É um desafio muito grande. E cabe a cada um, como você colocou, cada um fazer a sua parte. Onde eu posso ceder, como que eu posso ceder, onde que eu posso falar para a pessoa entender isso, para ela compreender que a gente está no mesmo espaço e que a gente precisa melhorar. Muito legal. Eu também acho esse o grande desafio, Eduardo. A gente nem tinha se combinado, mas eu também acho que essa meta ela é bem desafiadora mesmo, porque é a pessoa se olhar e olhar o outro, né? Uhum, uhum. É bem por Então, isso. como agora. Então, dentro disso, você colocou assim que é papel de todos nós. Então, qual é o papel agora da sociedade, dos governantes, em relação a esse ODS? Quando eu digo sociedade, eu digo nós, pessoas, cidadãos, né? Uhum. Eu vejo que o nosso papel como sociedade é facilitar as parcerias, né? Porque esse ODS ele quer o quê? Todo mundo precisa se unir para a gente conseguir alcançar as outras metas. Então, como eu acho que como o primeiro papel da sociedade é a gente conhecer os ODS. A gente precisa conhecer o que todos Uhum. os ODS estão querendo falar para a gente, o que a gente pode colocar deles no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, e a gente facilitar e contribuir para que isso aconteça. Então, acho que o papel da sociedade nesse ODS de parcerias e meios de implementação é a gente entender essa agenda, né, e facilitar para colocar isso em prática, buscar respeitar os outros, respeitar as situações e se unir para fazer isso acontecer, né? Legal, muito bom. Eduardo, e assim, ó, o que que representa para o Eduardo, porque tu é super novo, Eduardo, e tu já está engajado nesse movimento, já começou assim com um propósito muito legal dentro do teu aplicativo, do teu trabalho, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas o que que representa para o Eduardo participar do movimento, para o Eduardo e para o Moeda Verde, participar do movimento mundial, porque os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é um movimento mundial, um movimento do Brasil e um movimento especificamente de Santa Catarina e de Chapecó, porque a gente tem o nosso... Mas agora tá bom, estou te ouvindo já, pode falar. Ah, aqui Uhum. voltou, é. Travou e eu não consegui ouvir o final da sua pergunta. Oi, agora Oi, voltou, né? agora voltou. Aham. Então eu vou Show. Acho repetir que a pergunta. normalizou. Isso. Tá. Eu vou repetir a pergunta. O que que representa para o Eduardo e o Moeda Verde participar desse movimento mundial, né? Esse movimento no Brasil e no estado de Santa Catarina, e especificamente em Chapecó, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Show. Assim, ó, eu acredito que esses passos né, que a agenda dos ODS traz, para todo mundo, ou para a grande maioria, já está claro que são coisas que a gente precisa colocar na nossa vida, que a gente precisa colocar no nosso dia a dia,
porque não dá do jeito que não, no jeito que a gente vem até hoje, do jeito que a gente veio fazendo, não dá para continuar desse jeito. Então eu acho que já é assim a grande maioria esse entendimento de que a gente precisa fazer alguma coisa, né? E quando eu conheci os ODS e eu vi entendi que isso é um pacto global, entendi que isso faz parte de um comportamento de cada um, que cada um precisa fazer sua parte. Eu comecei a me engajar, né, nessa agenda, comecei a participar do comitê local que a gente tem aqui em Chapecó, e aí você começa a entender como que a individualidade e cada um pode fazer sua parte, né? Então, eu acho que é um trabalho muito grande a gente entender, né? Eu acho que é um fato muito importante a gente entender que o que eu fizer no meu dia a dia, mesmo sendo pouco, mesmo parecendo pouco, é um grande trabalho, né? Uhum, É todo mundo, cada um fazendo o seu trabalho de formiguinha. Então, eu acho que a importância de participar disso é essa, sabe? É a gente entender que fazer a minha parte é importante, né? E para mim, eu tenho orgulho de uhum. fazer parte do movimento por isso. E aí, participar de comitê local e tudo mais, a gente consegue passar isso para outras pessoas e convencer as outras pessoas também a mostrar para outras pessoas isso, a importância disso, e para que elas também comecem a aplicar isso na vida delas, né? Uhum. Muito legal, Eduardo. Assim, eu acho que a tua reflexão é muito importante, porque tu fala da individualidade, tu fala de cada um se olhar e cada um fazer a diferença, mesmo que seja pequeno. Então, assim, ó, parabéns, Eduardo. Eu acho que é por aí. Você conseguiu pegar bem e captar bem o principal propósito dos ODS, que é isso mesmo, é cada um na sua singularidade, na sua individualidade fazer a diferença. Então, nossa, muito bom. E eu acho que esse engajamento que a gente tem aqui é bem isso mesmo que tu colocou. Então, a gente só tem a ganhar. A gente quer todo mundo quer um planeta melhor, todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo quer igualdade, e para isso cada um precisa fazer. Então, Eduardo, agora a gente vai falar do Moeda Verde, um Aí. aplicativo que nasceu aqui em Chapecó. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais como é que nasceu esse aplicativo, quando que ele foi criado, qual o principal propósito do aplicativo. Legal. Então, o aplicativo Moeda Verde, na verdade, assim, ele surgiu no TCC do meu curso, né? Eu sou formado em Publicidade e Olha Propaganda, que e lá no legal. TCC eu já estava pesquisando esse universo de sustentabilidade e como empresas, como instituições estavam se mobilizando para isso, né? Até foi lá que eu te conheci, Aham. eu te entrevistei até no meu TCC, tem lá essa contribuição bem importante, né? Tem lá na história, então, do Moeda Verde, está lá a entrevista com a Isabel, isso é muito bacana. E Aham. dali daquele TCC, a gente identificou no final da pesquisa, assim, uma oportunidade, né? De que a gente poderia ter projetos na área de sustentabilidade para envolver a nossa comunidade, para mostrar para a comunidade o que Uhum. eles podem fazer, né, para mudar seus hábitos, como que eles podem mudar seus hábitos para ter uma vida mais sustentável, para reduzir o impacto no meio ambiente, porque lá a gente entendeu que muitas pessoas já entendem a importância disso, mas às vezes não sabem como colocar isso em prática, né? Porque falta ainda muita Uhum. informação nesse universo, falta muito conteúdo. Então a ideia era criar uma plataforma onde as pessoas tivessem informação, mas elas também tivessem uma motivação para fazer parte daquilo, que aquilo fosse realmente uma Sim. comunidade e que fazer parte daquilo fosse, né, animador para aquela pessoa, que ela pudesse participar de uma forma divertida, aprender e ainda ser recompensada com isso, né? E foi aí que surgiu a ideia do aplicativo Moeda Verde. Porque a gente pensou assim, vamos colocar informações na plataforma, mas vamos motivar com recompensa. Mas da onde, por que, né? Uhum. Motivar com recompensa? Porque é um recurso de gamificação que lá na faculdade eu também estudei um pouco, né? Os jogos digitais hoje, todos os jogos, na verdade, eles têm mecânicas por trás que servem para motivar Uhum. um comportamento nas pessoas. Elas servem para motivar uma Uhum. mudança de comportamento, muitas vezes. Então, essa gamificação Uhum. das coisas na vida real é uma técnica utilizada, né? Então, eles se inspiram em elementos de jogos para trazer isso para a nossa vida real e motivar a gente a aplicar coisas na nossa vida pessoal, né? Então, o Uhum. Moeda Verde ele Uhum. surgiu Uhum. daí. E aí lá a gente coloca missões. Então, a gente tem toda semana lá uma missão onde as pessoas fazem atividades, por exemplo, um descarte correto de um resíduo, como o óleo de cozinha, mais uma caminhada de 3 quilômetros para melhorar a nossa saúde. Então, a gente faz esse combo de atividades, assim, coloca lá como uma missão, e as pessoas vão interagindo com aquilo, vão tentando encaixar aquilo na sua rotina, né?
e ainda vão recebendo os pontos por completar as missões, por completar as atividades, né? E aí que surgiu o Moeda Verde. Só que para o Moeda Verde funcionar e ter essa troca com as pessoas, com a comunidade, a gente conta com a parceria, né, com empresas que querem Uhum, apoiar isso, que querem motivar a comunidade também. Então a gente tem uhum, parceiros que colocam lá todo mês, eles colocam alguns produtos, alguns serviços, os seus produtos mesmo. A gente tem lojas aqui de Chapecó uhum, que colocam uhum. lá, disponibilizam um estoque de produtos para as pessoas poderem resgatar com os pontos que elas ganham fazendo atividades sustentáveis. Então é uma troca que acontece, né? A gente fez aí uma ponte entre a comunidade e empresas se ajudando para a gente criar um espaço mais sustentável aqui na nossa cidade. E aí, conforme o projeto for crescendo, a gente vai conseguir levar isso para outras comunidades também, né? Muito legal, Eduardo. Assim, a gente vê a tua motivação em ter criado esse aplicativo, em ter pensado, e eu acompanhei um pouco no início, como você falou, e tenho Aham. acompanhado agora a evolução. Então, a gente fica muito feliz, porque o propósito do aplicativo é justamente esse movimento de fazer as pessoas buscarem qualidade de vida, darem destino correto aos seus resíduos, participarem de campanhas. Então, acho que a gente trabalhar realmente na prática, né, os ODS e trabalhar a questão da sustentabilidade. Eu acho que assim a gente ganha todo mundo, é um movimento. Então, se a gente não começar, a coisa não vai acontecer. É mais ou menos assim, né? Uhum. É bem por aí. Aham. E o aplicativo, pelo que você já falou, ele tem alguns tópicos, né? Tu poderia explicar um pouquinho mais, assim, como que funciona? Eu sei que tem vários, porque eu tenho o aplicativo, eu sei que tem vários tópicos dentro dele que você pode contribuir, que você pode somar pontos, né? Você já falou de alguns, mas eu sei que tem alguns mais. Sim, é. A gente colocou lá, a gente queria colocar o máximo possível de atividades sustentáveis que as pessoas podem colocar no seu dia a dia e que muitas vezes a gente não se dá Sim. conta. Então a gente dividiu isso em tópicos dentro do aplicativo. A gente tem lá dentro, então, a mobilidade urbana. A gente queria incentivar as pessoas a deixar o carro em casa e começar a ir trabalhar de bicicleta ou ir trabalhar de Uhum. caminhando ou ir para a escola, para a faculdade, enfim, tentar fazer esse desafio, né? Então a gente colocou lá uma atividade que a pessoa pode fazer um percurso por dia, de bicicleta ou caminhando, e ela vai poder pontuar no aplicativo. E por que que é um por dia, né? Porque e também assim, não é conforme a quilometragem, assim, muita quilometragem vai dar muita moeda, não é assim que funciona. A pessoa vai ganhar mais se ela fizer todos os dias, se ela criar o hábito de ir todos os Uhum. dias. Então a gente coloca isso como um desafio para as pessoas, e daí, porque a gente começa a refletir, a gente percebe assim, poxa, às vezes eu trabalho a 10 quadras da minha casa e eu estou tirando o carro da garagem, que poderia ir 5 pessoas no carro, mas eu estou indo sozinho para andar 10 quadras para ir para o trabalho. Tudo isso a gente começa a refletir, né? E aí, indo de bicicleta ou caminhando, eu vou reduzir as emissões de gases na atmosfera e ainda vou melhorar minha saúde, né? Porque às vezes a gente acaba ficando muito Uhum. sedentário, não pratica exercício. Uhum. Então é um desafio que a gente coloca lá dentro para as pessoas e funciona muito legal, assim. Outro tópico que a gente tem, que a gente queria muito contribuir aqui na cidade, era o descarte correto de resíduos. Então a gente tem Sim. ecopontos na cidade. Lá no aplicativo a gente mostra no mapa mesmo, onde tem pontos de coleta para cada tipo de resíduo especial que a gente precisa ter uma atenção, né, para fazer o descarte. Então a gente tem lá ecopontos Uhum. para descarte de óleo de cozinha, tem ecopontos para descarte de vidros, lixo eletrônico, caixinhas de leite, né? As caixinhas de leite, inclusive, vão para um projeto daqui da cidade, que é o Brasil Sem Frestas, que eles já participaram aqui também da live. Então, é um projeto muito Uhum. bacana, que eles transformam essas caixinhas de leite em placas térmicas, e aí colocam isso na casa de famílias para aquecer e também não deixar passar frio nem calor, né? Então, é o Uhum. descarte de materiais assim que precisam ter uma atenção especial. A gente tem lá diversos ecopontos. As pessoas, ao levar o resíduo naquele ecoponto, ela vai escanear um código lá e vai poder pontuar no aplicativo, né? A gente tem também no mesmo formato doações de roupas e alimentos. Uhum. Agora a gente tem também doação de tecidos para produzir máscaras, né, para a pandemia. Então a gente tem muitas comunidades ainda que não têm condições de ter sua própria máscara. Tem até postinhos de saúde que não recebem o suficiente. Então
através de parcerias com a Cruz Vermelha, a gente conseguiu colocar lá doações de materiais para produzir máscaras, e aí a gente tem voluntários Olha que que legal. costuram e constroem essas máscaras para doar para esses lugares, né? Nós temos Aham, vídeos, então todo dia tem vídeo novo lá que se a pessoa assiste até o final, ela vai pontuar. A gente fazia muitos aham, eventos, né? Agora a gente não está podendo fazer os eventos enquanto a pandemia está instalada, mas assim, é uma forma também de motivar as pessoas a participar na comunidade. Então a gente faz evento nos bairros, nas praças, onde a gente faz uma central de coleta que as pessoas podem levar lá seus resíduos e facilitar esse descarte, sim. né? A gente faz as missões que aí as missões a gente coloca, sempre tem uma missão no aplicativo, que é um combo de atividades, de uma dessas atividades que a gente tem ali. Uhum. Então a pessoa, pelo menos, ela tenta assim, eu vou fazer a missão da semana porque é a minha meta, né? E aí ela coloca lá como meta Sim, e sim. isso vai acontecendo. Então é muito legal de ver isso na prática, né? Então essas são as principais atividades do aplicativo e a gente vem sempre Uhum. colocando coisas novas, atividades personalizadas, assim, dependendo do que o que é a necessidade também da comunidade, né? Agora a gente está lá Sim, com a uma demanda. missão, a gente está com uma missão para doação de materiais de higiene pessoal, porque surgiu essa necessidade em um local aqui da cidade e a gente fez essa mobilização lá, né? Aham. Então, essas são as atividades e os tópicos que a gente consegue abordar lá. É legal que é tudo comprovado, né? Tudo é comprovado no aplicativo, e aí a Uhum. gente consegue medir o impacto do que a gente está conseguindo fazer com o trabalho de formiguinha de cada um que participa lá com a gente, De né? cada um. Aham. Muito bacana, Eduardo, assim, parabéns, assim, tá todo mundo te elogiando, o pessoal tá dizendo, assim, que o Moeda Verde, a Marina falou, a Eva, outras pessoas falaram que o Moeda Verde é um aplicativo muito, muito bom e que é o melhor do mundo, olha só que legal, viu? E ele tem esse ODS 17 na sua essência, que é essa questão das parcerias, a implementação dos meios, porque às vezes a pessoa não sabe como fazer, e aí, através do aplicativo, ela tem uma oportunidade de contribuir com uma causa, enfim, com alguma coisa que demanda da sociedade. Então, ele tem tudo a ver mesmo com o ODS que a gente está falando hoje. E é bacana, assim, quando você traz, né, Eduardo, que vocês pensaram em trazer para o aplicativo essa questão das metas, dos objetivos que a pessoa precisa buscar, porque não adianta, nós seres humanos, nós somos movidos a isso, a gente gosta de participar digamos assim, ó, de coisas onde a gente vai ganhar alguma coisa, ou que a gente tem uma meta e que a gente vai ser reconhecido por aquela meta que a gente atingiu. Então, isso é muito bacana, porque daí você instiga as pessoas a participar e entrar e fazer a sua parte. Uhum. Muito bom, é. Muito Eu também legal. acho Então, que ele tem tudo a ver. uhum. Ó, parabéns, Eduardo. E como assim, você já falou um pouquinho do monitoramento. Isso é feito tudo via aplicativo, cada um, conforme eu vou, por exemplo, assim, eu uso o aplicativo, eu sei como é que funciona, mas só para nós explicar aqui para o pessoal. Eu fiz a Sim. caminhada, aí eu já vou somar ali, ela já vai somando e vai se somando os pontos. É mais ou menos assim que você trabalha a questão do monitoramento do aplicativo de cada um, né? Porque ele é personalizado. Quando eu baixei o aplicativo no meu celular, ele passa a ser da Isabel e ele fica personalizado conforme as minhas atividades. E aí os monitoramentos vocês conseguem fazer esse compilado. Isso. Então, o aplicativo ele é gratuito para participar, né? Isso é importante. Então, as pessoas baixam e quando elas vão acessar, elas têm que criar uma conta vinculada ao CPF delas, inclusive. Porque como elas vão resgatar alguns produtos e serviços, isso tudo tem que estar atrelado à pessoa que está usando o aplicativo. Então, isso é bacana porque cria essa personalidade, né? Ela é o aplicativo da Isabel, Sim, é o Moeda Verde do Eduardo, e cada um tem o seu perfil ali dentro. E aí, as pessoas vão validando as suas atividades, elas são comprovadas pelo aplicativo mesmo. Então, a caminhada e a bike, ela é feita através do GPS do celular. Então, a pessoa vai iniciar a sim, atividade, ela guarda o celular no bolso e vai fazer a sua bike ou sua caminhada. E aí, o GPS identifica a distância que ela está percorrendo e ela identifica a velocidade e a aceleração que a pessoa está percorrendo. Então, se ela, por exemplo, for em algum veículo motorizado,
o aplicativo vai identificar por conta da aceleração dela, né, que é um veículo motorizado, e vai cancelar a atividade dela. Então, às vezes acontece de alguém tentar, né, burlar um pouquinho, faz parte. E aí a gente tem lá essa validação, onde a pessoa faz, se ela fizer certinho de bicicleta ou caminhando, o aplicativo valida a atividade no final e ela recebe os pontos, né? E as outras atividades, elas funcionam tudo comprovado através de um QR Code. Um QR Code, ele é um Aham. código visual que fica disponibilizado Uhum. nos ecopontos que a gente tem de parceiros, e ou em eventos, em coisas que a gente está presente. Então, a pessoa, ao ir até o local e fazer a atividade lá no local, ela vai abrir o atalho do aplicativo, que abre a câmera do celular, ela vai passar a câmera do celular Uhum. no código que está lá no local, e isso ali vai validar os pontos para ela, né? Lá sempre vai ter alguém recebendo Uhum. essa pessoa, vai estar autorizando o uso do QR Code. Então, isso fica comprovado dessa forma. E a pessoa vai fazendo as atividades e vai somando no perfil dela. Então, isso é muito bacana, porque ela vai conseguir ver o impacto pessoal dela. Ela tem um gráfico lá para entender Uhum. quais atividades ela está fazendo. Às vezes, quais ela pode melhorar. Então, ela percebe lá que ela está fazendo bastante as atividades de bike e de descarte, mas ela pode melhorar as atividades de doações. Então, ela consegue entender Olha isso ali só. no perfil Uhum. dela, o que que ela está fazendo e o que que ela pode melhorar, né? E é bacana também que esses dados de impacto, além de ter cada um o seu personalizado, a gente consegue entender também o impacto da cidade, por exemplo, de todo mundo, como que cada um fazendo o seu trabalho de formiguinha está somando para um impacto muito maior. E é isso aí que eu acho o diferencial, assim, e o motivador, que a gente vê assim, poxa, mesmo eu só fazendo o simples ato de limpar as caixinhas de leite e fazer o descarte correto, às vezes eu penso assim, poxa, eu tô levando só 10 caixinhas lá, tô levando só Isso faz 15, toda a que é ótimo. diferença. Mas isso no final faz diferença, porque a gente tem aí 10 mil pessoas na cidade fazendo isso e cada um levando 20 caixinhas, então olha o impacto que a gente tem com isso tudo, né? E todo mundo junto. E quando a gente mostra isso para as pessoas, eu acho que é legal de ver isso, a força que a gente tem com o trabalho conjunto, né? Com o trabalho coletivo, a força que isso ganha. Uhum. 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 Muito legal, Eduardo, muito bacana. Assim, eu acho que é um ganho muito, e além do incentivar as pessoas a fazer isso, né, que o aplicativo tem esse propósito, eu acho que o ganho para todos, eu não tenho dúvidas que na somatória, e é legal assim, ó, porque daí chega no final do mês, você consegue ver, ou no final da semana, você consegue ver o que você evoluiu, então isso é uma forma de você até acompanhar, né, o teu dia a dia e ver como você tá indo, e a gente gosta disso, a gente é instigado para isso, então isso é muito legal. Sim. Então, tu falou dos ecopontos, né? Então, eu cheguei na hora lá, aí tenho QR Codes, eu vou lá, baixo, pego o aplicativo e vou lá e boto lá no ecoponto e aí vai fazendo a soma. Tu poderia, assim, falar de alguns locais onde tem esse ecoponto aqui em Chapecó, até para quem está nos ouvindo e nos vendo, poder saber onde é que tem. É difícil baixar o aplicativo, como é que eu faço? Assim, para o pessoal entender no passo a passo, para quem não tem ainda, baixar e começar a usar. Legal, ótimo. Então, assim, quem ainda não tem o aplicativo, pode pesquisar no Google por Moeda Verde, já vai cair no nosso site, que é moedaverde.com.br. Lá vai ter os botões para download do aplicativo, se você tem celular Android ou se você tem celular da Apple, que são os iPhones, né? Então você precisa só entender qual é a versão do seu celular. Ou se você já conhece a loja de aplicativo do celular, que fica mais prático, é só pesquisar lá na loja de aplicativos por Moeda Verde, também vai aparecer lá o nosso aplicativo. A pessoa faz o download e para entrar no aplicativo vai pedir para fazer um cadastro, que como eu já comentei, o cadastro é gratuito, as pessoas podem só preencher o perfil lá, pode colocar uma foto também, e aí quando os participantes do aplicativo têm um ranking, onde aparece as pessoas que mais fazem ponto, aparece lá, eles vão competindo quem vai ficar em primeiro lugar no mês. Isso também é bem legal. E aí a pessoa pode botar uma foto lá no perfil para aparecer no ranking, né? Todo mês tem um vencedor que também ganha prêmio quem faz mais atividades no mês, né? Isso é bacana. E Uhum. aí, depois que a pessoa já está com o cadastro, está no aplicativo, ela pode começar a participar das atividades.
Lá dentro tem um mapa que mostra onde tem os ecopontos de cada material. A gente tem vários ecopontos, tem mais de 40 pontos aqui na cidade, e cada material é num Uhum. lugar diferente, né? Então é importante assim a pessoa procurar lá onde fica mais perto da casa ou mais perto do trabalho dela. Mas a gente tem dois ecopontos que são ecopontos que a gente chama de central de coleta, porque eles aceitam todos os resíduos que a gente tem no aplicativo. Então fica mais prático Uhum. se a pessoa quer levar tudo de uma vez só no mesmo lugar. E são dois ecopontos em parceria com a prefeitura. Então, ó, o ODS 17 Uhum. vem forte aí, porque a gente tem parceria com a comunidade, com as empresas E parceiras e com o com a poder prefeitura, público. que também é Uhum. um apoiador muito forte do projeto. A gente, em parceria lá com a Secretaria de Infraestrutura Secretaria de... Urbana, a gente tem a central de coleta lá, que fica na frente do UPA, no bairro Pinheirinho, ali na frente do UPA tem a Secretaria de Infraestrutura Urbana. Ali as pessoas podem levar todos os resíduos. E lá na IFAP, dentro do pavilhão da IFAP mesmo, no parque da IFAP, a gente tem também uma central de coleta da prefeitura, onde as pessoas podem Uhum. levar, e as duas estão validando as atividades no Moeda Verde. Então são os locais mais indicados para quem quer levar vários tipos de resíduos de uma vez só. Mas é sempre bom olhar lá no aplicativo quais são os pontos de coleta e ver se tem algum mais perto da sua casa. Às vezes a gente tem Uhum. pontos de coleta em lojas parceiros. Então, por exemplo, a gente tem a Estilo Verde, que está participando aqui da live, eu vou falar da Marina. Ela tem vários Uhum. ecopontos dentro da loja dela. Então, ela é uma das lojas que facilita isso para as pessoas. Então, ó, como é uma loja perto do Uhum. terminal urbano, a pessoa pode, né, a pessoa que usa o transporte público fica fácil, porque pode dar uma paradinha lá na loja dela, passa lá, faz um descarte, conhece a loja Uhum. e aí volta para sua rotina, para o seu dia a dia. E aí é só a pessoa olhar lá no aplicativo onde tem ecopontos que ficam fáceis para ela passar, né? Uhum. Legal, legal, muito bom. E Eduardo, assim, uma coisa que me veio assim agora, porque na realidade você precisa manter a estrutura do aplicativo, melhorar. Como que vocês fazem para buscar as parcerias? Porque ali no aplicativo, assim, das pessoas usar, a gente, eu não pago nada. Eu, Isabel, eu tenho aplicativo, eu não pago nada. Como que vocês buscam essa rentabilidade financeira que também é necessária? Porque a sustentabilidade, ela preza pelo social, pelo ambiental e pelo econômico. Como que vocês fazem daí ali no aplicativo para buscar recurso para melhorar, para manter toda essa estrutura? Fazer todo o material que vocês produzem, porque também isso tem um custo, né? Sim, realmente é um custo que a gente tem. Tudo que existe, funciona, tem um custo por trás, tem pessoas envolvidas e isso precisa estar equilibrado, né? É o social, o ambiental e o econômico, como você falou. E hoje, sim, a gente tem muito orgulho de falar que o projeto ele é mantido pelas empresas apoiadoras do projeto. Então, tanto as empresas que estão dando recompensas lá para gente, para os usuários, eles também contribuem com mensalidades para manter o aplicativo funcionando. E a gente tem empresas patrocinadoras aí que são bem importantes para o projeto. São essas empresas que proporcionam o projeto existir hoje, né? Tudo é financiado por essas empresas que estão acreditando em uma comunidade mais sustentável e estão incentivando uma comunidade mais sustentável. Então a gente é muito Uhum. grato. Quem usa o aplicativo, pessoal, valorizem essas empresas que estão lá, porque são realmente empresas que estão fazendo a diferença na comunidade. Uhum. Muito legal isso, essa tua fala agora, Eduardo, porque é bem isso mesmo. A gente, digamos, estamos falando do ODS 17 e essa participação dessas empresas que são parceiras do Moeda Verde é de fundamental importância, por quê? Porque é um movimento para a gente ter uma sociedade mais sustentável. Então, vamos valorizar com certeza essas empresas que estão lá, quem tem o aplicativo, quem não tem ainda, baixa o aplicativo, começa a usar e valoriza quem está ajudando, quem está contribuindo com essa tecnologia. Tu veja, é uma coisa digamos assim, nova, porque os aplicativos é uma tendência que veio há muito pouco tempo, mas que já está com certeza fazendo a diferença em Chapecó e eu não tenho dúvida que vai logo, logo se aplicar em outros espaços, porque ele vem justamente para agregar para as pessoas, para a comunidade e para o meio ambiente. Muito legal. Não sei se tu Exatamente. quer falar alguma coisa, de repente, que a gente tenha esquecido do aplicativo, de alguma coisa que, de repente, eu não falei, né, Eduardo? Porque às vezes a gente é tanta coisa.
Não, assim, eu acho que a gente contemplou bem o negócio. A ideia é compartilhar com as pessoas, né, o que que a gente está fazendo, o que que a gente Aham, quer fazer. uhum, Como você falou, é uma tecnologia nova, é um negócio novo. A gente botou a cara aí para fazer um negócio que a gente não conhecia, era novo para nós também. E por isso que ele está funcionando primeiro aqui em Chapecó. Então, além de convidar as pessoas que não participam ainda para participarem com a gente, convidar também quem já está participando para contribuir com ideias, para contribuir com a sua opinião lá com a gente. Mandem lá no aplicativo, tem um espaço para mandar mensagem. Então, mandem sugestões, mandem ideias, porque a gente está agora aprendendo e a gente está colocando em prática tudo isso que a gente está aprendendo para levar esse projeto para outras comunidades. Então, o papel de vocês aqui é muito importante para a gente poder ouvir a opinião de vocês e poder ouvir o conselho de vocês. Então, não deixem de escrever um recadinho para a gente lá no aplicativo ou na nossa página aqui do Instagram, que para nós é muito importante, pessoal. E quem ainda não conhece, uhum. procura lá no Moeda Verde, na loja de aplicativos, e começa a fazer parte aí com a gente, tá bom? Sim, uhum. Então, uma coisa que eu esqueci de te pedir e comentar contigo é para a gente entender, porque esse ODS 17 ele fala de parceria e meios de implementação. Como que o Moeda Verde procura os seus parceiros, assim, ele olha isso também, ele vê empresas que também procuram trabalhar essa questão da sustentabilidade, como que vocês fazem essa análise dos parceiros do aplicativo? Isso, a gente busca empresas que estão alinhadas com o nosso propósito, né? Então a gente apresenta geralmente o projeto para essas empresas, ou elas acabam conhecendo o projeto, né? Vendo outras empresas que elas conhecem participarem, vendo as nossas páginas, a gente bota muito Uhum, conteúdo nas páginas, então a gente tenta sempre alinhar o propósito do nosso aplicativo com o propósito dessas empresas. Então, o nosso time de parceiros, aí a gente fica feliz em dizer que são todos, assim, empresas sensacionais, que têm um impacto, sempre buscam esse impacto na comunidade, estão alinhadas com isso, uhum, né? E a gente sempre vai priorizar isso. Mesmo quando é uma empresa que vai buscar o nosso trabalho, a gente vai olhar para esse lado e não vai, né, colocar uhum, ali alguma empresa que esteja desalinhada com esse propósito, né? Isso é algo que a gente preza bastante, assim. uhum, uhum. Eduardo, a gente já até falou, mas tem muita gente que está entrando agora. Eu queria que tu falasse assim, ó, como que o aplicativo Moeda Verde contribui com o ODS 17? Qual assim a maior contribuição? Tu já falou, a gente já falou um pouquinho, mas de repente a gente explicar para quem está chegando agora, que eu acho que é bem importante, porque só de baixar o aplicativo, de contribuir ali, de fazer o dia a dia melhor, eu já estou participando do movimento ODS. Olha que legal. Exatamente. Eu vejo assim que o ODS 17 assim tem tudo a ver com o que o aplicativo propõe para a comunidade, porque o ODS 17 fala de parcerias para implementar os ODS, todos esses impactos. E ali no aplicativo o que a gente está fazendo é exatamente isso. Então a gente tem a contribuição da comunidade, das pessoas em si, que podem se cadastrar e fazer as atividades e gerar todo esse impacto coletivo, né? A gente tem a contribuição do setor privado, então a gente tem as empresas que estão motivando essas pessoas com recompensas e ainda estão financiando o aplicativo para que a gente possa desenvolver, para que a gente tenha equipe trabalhando nesse projeto, para que a gente tenha tudo isso. E ainda envolve o setor público, porque a gente tem essa parceria com o setor público para Uhum, pontos de coleta, para estrutura. Então, quando a gente gera um volume muito grande de resíduos, por exemplo, a gente pode contar com a estrutura da nossa prefeitura para buscar com caminhão, para buscar uhum, enfim, toda essa estrutura assim, do poder público, e a gente tem uma parceria muito boa também com o poder público. A gente tem parceria com as universidades, então o projeto surgiu na universidade e a gente tem apoio delas para fazer o projeto acontecer. Então, assim, é uma cadeia, é realmente assim, um ODS 17, porque é uma parceria com todo mundo e todo mundo se envolvendo para fazer isso acontecer, né? uhum, que legal, que legal. Minha colega, a Ediane, ela mora na Alemanha e vai lá levar o Moeda Verde para lá e fazer a É isso diferença aí. lá também com esse povo. Legal, muito bacana esse aplicativo mesmo, ele faz toda a diferença.
Então, Eduardo, qual é o papel de cada um de nós enquanto cidadão, enquanto morador chapecoense, morador do mundo, enfim, em relação ao ODS 17? Qual é o nosso papel? O nosso papel é a gente tratar, a gente conhecer os ODSs, todos eles, e contribuir fazendo a nossa parte, né? Dentro da nossa individualidade, a gente cada um fazer a sua parte. Eu acho que esse é o grande papel de cada um de nós, como pessoa, como indivíduo, né? A gente precisa conhecer esses objetivos e colocar em prática dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia, né? Eu vejo, assim, muito a gente Uhum. ter um cuidado de entender o que cada um pode fazer ou não, né? É um trabalho de formiguinha, é a gente começar, seja recusando o copo plástico, a gente pode começar com isso, adotando uma caneca reutilizável, adotando um copo reutilizável. A gente começa por aí, quando vê, a gente já está fazendo um trabalho grande, a gente já está pensando em colocar uma composteira para reciclar até o nosso resíduo orgânico, né? Então, é assim, é um trabalho que a gente começa devagarinho e vai se envolvendo com tudo isso, né? Sim, isso é muito legal. Um movimento, eu participo há bastante tempo e para mim, isso assim, sempre foi muito importante. Eu acho que na época até dos meus pais, eu me lembro que a minha mãe fazia compostagem, a gente não gerava muito resíduo na época, porque não se comprava, não se tinha tanto produto que nem hoje tem no mercado. Então a gente já trabalhava bastante isso, né? E eu acho que essa pegada da sustentabilidade, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, eles vieram para ficar. Para quê? Para fazer um mundo melhor para todos. Então, isso é muito bacana. A Marina até colocou ali que tem também o pessoal que dá o destino correto. Por exemplo, assim, eu levo lá no Ecoponto, por exemplo, os meus resíduos que eu gero aqui em casa, né? Vidros, enfim, as coisas que eu gero. E depois lá tem aquela pessoa que vai vir recolher aquele material e vai dar o destino correto. Então, também é um parceiro esse. E muito legal ela lembrar isso, porque a parceria, ela é do começo do processo até o final, né? Então, acho que isso é bacana. Eu levei lá e daí depois teve um destino correto. A Marina tocou num assunto bem importante, assim, porque acabei não comentando nas parcerias, mas a gente hoje, o destino correto dos resíduos, ele é feito tudo com parcerias também aqui na cidade. Então a gente tem Uhum, A ONG uhum. Verde Vida, por exemplo, que recicla o óleo de cozinha pra gente. A gente tem a REC, que é a Reciclagem Eletrônicos Chapecó, que recicla os eletrônicos aqui. Então não é o Moeda Verde Uhum. que realmente recicla. A gente tem esses parceiros que fazem parte também dessa cadeia toda e também estão envolvidos aí, né, como os ODS, o ODS 17. Legal. Legal. Então, Eduardo, a gente já está indo para os finalmente da nossa live, e eu queria assim que tu deixasse uma mensagem para todos, aí incentivasse o pessoal a usar o aplicativo, né, instigar todas as pessoas para usar e contribuir então com esse movimento que a gente está fazendo já há muito tempo aqui em Chapecó e que a gente precisa cada vez mais, principalmente nesse momento agora, eu acho que a gente pode fazer uma reflexão, cuidar um pouquinho mais, observar um pouquinho mais o que a gente está fazendo. Show. Então, pessoal, eu queria dizer para vocês assim, quem já pratica esses hábitos e não conhece o Moeda Verde, né, tá perdendo tempo, baixa lá o aplicativo porque vocês vão gostar muito de participar. Mas assim, um recado bem importante que eu queria passar é para quem ainda não está adotando esses hábitos ou colocando isso na sua vida. Você precisa urgente baixar o aplicativo, porque você vai ver que não é tão difícil quanto você pensa, né? Você vai ver lá atividades que você pode fazer no seu dia a dia, você vai conseguir colocar no seu dia a dia, e além de participar de todo desse grupo e desse movimento, você vai sentir essa alegria assim, de ver que você está conseguindo colocar isso no seu dia a dia, né? Que não é tão difícil. Então, baixe o aplicativo, comece a fazer parte disso com a gente, né? E ao pessoal que está acompanhando a gente, que já participa, quero agradecer vocês, porque são vocês que estão aí fazendo todo esse sucesso do aplicativo. Como eu falei, é aquele trabalho de formiguinha que a gente está fazendo. E esse impacto que o projeto está conseguindo fazer é graças a vocês e graças ao trabalho que cada um de vocês está fazendo. Não importa qual Uhum. é o trabalho, a gente está construindo esse impacto juntos, tá, pessoal? Sim. Então, Uhum. agradecer o espaço também, né, Isabel, pelo espaço aqui, de poder compartilhar isso com vocês, poder contar isso com vocês. E não deixem de seguir aí nossas páginas e baixar o aplicativo e mandar mensagem lá pra gente, que a gente gosta de conversar com vocês lá, tá bom?
Então, a minha mana, esses dias ela estava querendo ganhar lá, né? Ela queria ser a primeira, e agora ela botou ali, o aplicativo é muito bom. Eu sei porque ela estava comentando, ela disse assim, olha lá, já estamos quase atingindo a meta ali, então eu acho que é muito, muito bacana, porque tu vê, vai instigando, né? Vamos fazer aqui em casa, vamos ver quem consegue ficar em primeira, e vamos fazer um ranking, É para ver quem verdade. consegue subir. É, o ranking Fazer ali um... tá bem legal. Oi? Uhum. Pode falar. O ranking ali tá bem legal, o pessoal tá gostando de participar. A gente tá, todo mês pode alguém ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar lá no ranking. Então é uma competição saudável, né? Acaba motivando a gente a se desafiar. Então, antes de Sim. encerrar também, eu quero deixar o desafio aqui para vocês. Tentem pegar primeiro lugar no Moeda Verde em um mês só. Coloque esse desafio para vocês de ficar em primeiro lugar no Moeda Verde, vai ser uma honra ver vocês por lá, tá? E outra coisa, a nossa colega aqui me lembrou muito bem que a gente está com uma missão no aplicativo. Essa semana a gente tem duas missões acontecendo. A gente tem uma missão que é de Sim. higiene pessoal. Então a gente está arrecadando Uhum. doações de produtos de higiene pessoal e vocês podem levar lá na FISC, que é a Escola de Idiomas. E a gente tem também a missão de Dias dos Pais, né? Que a gente está desafiando vocês aí a fazer uma caminhada com seus pais e fazer um descarte de lixo eletrônico, que a gente acaba girando muito. O lixo eletrônico a gente sempre tem em casa, é uma coisa que no século que a gente está vivendo agora, sempre vai ter alguma coisa de eletrônico em casa que a gente não usa mais e isso precisa ser descartado da Uhum. forma correta. Então, o desafio é fazer essas atividades com os seus pais e mandar uma foto para a gente lá. Quem mandar foto com o seu pai fazendo uma atividade do Moeda Verde vai concorrer a um prêmio surpresa que a gente vai divulgar no dia. Então Olha participem lá só, dessas missões, que aí vai ser bem bacana. muito legal, parabéns, Eduardo. Muitas pessoas ali te elogiando, assim, pessoas que entraram de outras cidades, de outros estados também, e estão dizendo o quanto é importante esse movimento, e com certeza eu acho que essa live depois vai ficar gravada, muita gente vai entrar em contato com vocês. E eu acho que é esse o grande propósito, é fazer esse movimento e fazer com que mais pessoas se engajem nesse movimento, porque daí a gente vai sim conseguir fazer um planeta mais sustentável. Então ali ó, a Marina, que acho que deve ser tua amiga, ela está dizendo assim, mandem foto com os pais fazendo as atividades do Moeda Verde, olha que legal. Todo mundo engajado, né, Eduardo? Eu É posso isso fazer aí, com meu mandem as marido, fotos lá. então, e com meus filhos? Pode, marido é pai também, né? Tem que mandar a foto lá, participa com a gente e Isso aí, vamos vamos fazer parte fazer disso. então. Então tá bom, Eduardo, que legal. Muito obrigada, Eduardo, por ter participado, por ter aceitado o desafio de vir aqui a gente falar de um propósito tão lindo que é do Moeda Verde, falar dos objetivos do desenvolvimento sustentável, hoje especificamente do objetivo 17, agradecer a todas as pessoas que estão nos vendo aí, quem vai ver depois também, e convidar todos para participar desse movimento em Chapecó, onde você estiver, porque eu acho que é um movimento que tem uma causa nobre, é uma causa urgente, não é uma causa para amanhã, é uma causa para agora, e a gente precisa que cada um, como você colocou, e todos os convidados que passaram por aqui, a importância de cada um fazer o seu gesto, por mais pequeno que ele seja, ele sim, somado a outros tantos, ele vai fazer a diferença. Então, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja poder público, instituição, todos nós precisamos fazer a nossa parte. Então, muito, muito obrigada, né? E que a gente continue somando pontos aí no Moeda Verde, fazendo a diferença junto com vocês, para a gente ganhar os nossos mimos que a gente gosta e incentivar essa cultura sustentável que a gente quer em Chapecó, em todo o Brasil e no mundo. Show, muito obrigado Isso pelo aí, Eda. convite e poder compartilhar isso com vocês, tá? Obrigadão, hein, Eduardo. Super beijo a todos e até uma próxima, Tchau, tá? pessoal. Obrigado. Obrigado pela Obrigado. Vamos curtir lá participação. o aplicativo, vamos baixar já e já vamos começar a somar lá. É Nós isso devíamos ter aí. botado um desafio hoje, né, Eduardo? Fica aí uma ideia de repente, um dia a gente fazer uma live e lançar um desafio. O É que tu verdade. achou? Vamos criar um desafio e Vamos colocar lá pensar para o nisso. pessoal.
Vamos. Isso aí, vamos pensar junto, vou te ajudar. Até mais, Eduardo. Obrigada, Tchau, tá? pessoal. Obrigada a Obrigadão. Até todos. mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.